Olá! Oi! Olá! Deixa eu ver aqui. Bem-vinda! Seja bem-vinda. Primeiro quero te agradecer por ter topado participar comigo. É, Esse projeto faz parte do Circuito em Movimento, né? Circuito Universitário de Cinema em Movimento, que é uma mostra de filmes. Dessa vez está acontecendo online, né? Então, todos os filmes estão disponíveis na plataforma lá da MPC Filmes e outros agentes também estão debatendo os filmes com outras pessoas, né? Essas lives vão ficar disponíveis depois lá no Instagram e no YouTube da MPC Filmes. Essa mostra tem um patrocínio do Instituto CNP Brasil, CNP Seguros, da Estácio, do Instituto Edux, e é uma realização, como eu disse, da MPC Filmes e do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Essa edição é online, a gente já teve outras presenciais. E eu tô muito feliz de você estar aqui, Também. né? E a gente vai debater o Curta Carne, né? Que fala sobre uma relação do corpo feminino, né? Que quem não viu, já falo pra ir lá no Instagram da MPC assistir. E vou te apresentar agora, né? Atriz, dramaturga maravilhosa, ganhadora do Festu, tá entendendo? E outras premiações que vão vir aí pra frente. Isso aí. Tá em circulação, né, com Deixa Eu Dizer Que Te Amo, que é um espetáculo que você, além de estar atuando, também foi a dramaturga, né, a idealizadora do projeto. É... Queria que você falasse primeiro como é que, como é que esse filme chegou para você, assim, que te atravessou. Muita. Tá dando pra me ouvir? Tá. Muita coisa, eu acho. Foi muito interessante também você me enviar esse filme, porque quando eu vi o título assim, Carne, eu confesso que eu esperava um pouco do que ele falaria, né? Corpos. E aí eu entendi, assim, assistindo o filme, o quanto isso se conectava ao que eu tenho pesquisado bastante, que não deixa de ser sobre mim mesma. Então eu acho que esse curta, como mulher, como uma mulher gorda também, ele me atravessou num lugar de auto-reconhecimento, assim, de me conectar também com outras vivências. É sempre muito rico escutar a vivência de outra mulher, mesmo que não seja pautado no que eu vivencio, porque eu acho que isso, de certa forma, constrói ali uma conexão mesmo. Então, acho que a primeira relação foi ele me afetar nesse lugar pessoal mesmo. Eu tenho. Quando eu vi o filme, a primeira coisa que eu pensei foi no seu processo, né? Tipo, Uhum. que em algum momento a gente trocou ali juntas, Sim. trabalhamos juntas, eu fiquei pensando muito em você, porque eu falei, cara, isso aqui é a cara da Gabi. Eu- Foi a primeira pessoa que eu pensei para trazer para o debate, porque acho que tem muitas pautas, como você falou, que te atravessam como pessoa, né? Mas que também te atravessam como artista, Uhum. né? E é isso. Eu fiquei pensando, tipo, aonde o filme me tocou, né? Que eu acho que em lugares muito similares ao seu, Uhum. mas aonde ele te tocou como artista, assim, tipo, como é que isso chegou, assim? O filme também é muito bonito, né? Como elas Sim. produzem aquilo. A animação é muito bem feita, é muito bem elaborada, né? Sim, eu tenho falado bastante sobre isso assim, nos últimos dias. É, Quando eu falo da Gabriela Januário, profissional, atriz, dramaturga, eu não posso deixar de falar da Gabriela ser humano antes, né? Então, quando eu assisto essa temática e eu entendo que ela toca em mim num lugar pessoal, é o momento de eu transformar isso, como eu transformei no meu projeto, em arte, né? Então eu acho que nós artistas a gente tem um pouco desse dom, assim, dessa necessidade de colocar no mundo. E aí foi muito que se relacionou e que continua se relacionando com o meu trabalho atual, que é de entender que de fato essa vivência toda, tudo aquilo que a gente vivenciou enquanto mulher, enquanto mulher gorda, enquanto um corpo diferente, diferente do padrão da sociedade, ele pode sim ser colocado no mundo. Então, ver esse curta sendo colocado, né,
com diversas mulheres de idades diferentes, de realidades diferentes, falando ali sobre um tema que muito se relaciona uma com a outra, é claro que não teria como não se relacionar comigo enquanto atriz, mas principalmente enquanto pessoa. Então, enquanto atriz de fato, né? Mas é um processo que realmente ele conecta a Gabriela atriz, ele conecta a Gabriela pessoa para entender que essa vivência ela pode se tornar arte. E então é muito interessante ver outras mulheres fazendo o mesmo, porque é isso, né? Quando você idealiza um projeto, como foi idealizado esse curta, não dá para não pensar no que essa pessoa que resolveu gravá-lo, que teve essa ideia, o que essa pessoa tá passando, o que essa pessoa aconteceu para ela ter essa ideia de colocar no mundo. Então, também trabalhar na dramaturgia é começar a pensar nessa parte criativa do projeto. Então, foi algo que também me interessou bastante. Sim. Camila Carter, que é a diretora do Curta, né? Acho que ela tem essa sensibilidade que você também tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é Deixa Eu Dizer Que Te Amo, pra gente poder entrar em alguns outros debates linkando com o Curta. Então, Deixa eu Dizer Que Te Amo foi um projeto que eu criei no ano passado. Inicialmente era uma cena curta que falava muito sobre essa vivência da mulher, mas a vivência da mulher gorda. Então, acho que a minha temática principal, ela é pautada na gordofobia. Não no recorte de gênero necessariamente, mas assim, no recorte, acho que da gordofobia enquanto pessoas, né? A gente fala ali do gênero feminino, porque a escolha que eu fiz enquanto profissional, mais enquanto atriz do que enquanto dramaturga, foi colocar mulheres no palco. Então, é um projeto com 5 mulheres em cena, mulheres com corpos gordos, mas corpos diferentes, questões de racialidade diferentes também, questões sociais diferentes. E aí, Idade. inicialmente, idade diferente. E eu acho que isso foi o que se relacionou muito para mim no curta também. Mas o projeto inicialmente, ele era uma cena curta, de 15 minutos, com três meninas de idades similares, né? E ele ganhamos o Festu, então a gente participou de um festival, o que já foi uma experiência muito interessante, porque colocar essa ideia, assim, em cada lugar que a gente foi apresentar a cena curta e colocar ela no mundo, né, de que realmente a gente está ali falando sobre uma temática que é pouco falada e que, de fato, a sociedade, a gente sente que a sociedade não quer ouvir. Então, entender que tinham pessoas que queriam escutar, sim, essa temática já foi muito novo, foi tudo muito novo, foi tudo muito intenso, assim, e ganharmos, então, pelo júri popular, né, a gente participou do festival, a gente foi ali passando por cada etapa, até chegar na etapa de apresentarmos para um público maior, a gente nunca tinha apresentado para tanta gente, então, apresentar num teatro grande, com muita gente, e a gente entender que aquelas pessoas votaram para que a gente ganhasse um prêmio, um patrocínio, para então expandir nosso projeto, ou seja, dar mais vida àquele projeto, colocar ele por mais tempo na rua. Isso é muito interessante, porque de fato é uma pauta, assim como carne, que a gente não entende que as pessoas querem. Querem ali estar presente, né? Querem ouvir o que você tem para dizer. Enquanto também artista independente, tudo que a gente coloca para fora e as pessoas compram, isso é muito novo, é muito interessante, mas ao mesmo tempo dá aquele medinho de tipo assim, meu Deus, as pessoas realmente estão interessadas pelo que eu quero ouvir, que loucura! E aí fazer um projeto disso, um projeto maior, né? Agora o espetáculo que sai de 15 minutos tem 1h15. Então a gente fez um outro estudo, né? Eu escrevi um espetáculo baseado na cena curta, mas eu aumentei ele. Continua falando sobre gordofobia, continua falando sobre corpos gordos de uma maneira geral. Temos esse recorte ainda feminino, então uma cena que era de 3 passou a ser uma cena de 5, e aí entrou essas questões de idade, entrou mais essa questão de racialidade, e aí hoje estamos aí com esse espetáculo lindíssimo, inclusive em cena, que fala muito sobre os nossos corpos, mas principalmente sobre memórias, sobre sentimentos, sobre o luto também, mas principalmente o luto de si, não para com o outro, sobre a importância de se colocar em primeiro lugar. E, e eu acho que é mais ou menos por aí. Nossa, é muito bom ver você falando, assim, tipo, é muito bonito ter acompanhado essa trajetória e ver onde chegou, assim, né? E eu acho que é sobre entender essas potências, porque
Acho que em algum momento a gente perde isso, né? De que esse corpo é um corpo potente, que faz coisas boas, que pode trabalhar artisticamente de uma forma bonita, como vocês fazem, sabe? Em algum momento a gente, como artista, perde isso, né? E eu fico pensando, quais pontos do filme você falou do público, né? Você traz que ter ganho com um júri popular foi muito significativo, porque o público tá vendo aquilo ali, né? Quais pontos do filme que você considera mais potentes para provocar, assim, o público, sabe? Olha, eu vou te falar que, assim, inicialmente, eu tive que assistir mais de uma vez o curta, né? Porque Ah, eu também assisti muitas eu vezes. acho, porque eu acho que é muito interessante, assim, primeiro a gente assiste enquanto espectadora, né? Então eu não tinha uma sinopse, eu não sabia o que tinha por vir. Eu tinha uma ideia, mas eu não sabia o que tinha por vir. Então eu primeiro estava com a escuta aberta, não foi a minha primeira meu primeiro sentido, né? Foi a escuta aberta para entender o que que ele queria me falar. Depois que eu entendi, que eu escutei aquelas mulheres, eu fui rever e aí procurar outras nuances enquanto aí entra no lugar profissional. Então eu fui procurar uma outra nuance enquanto profissional, enquanto artista. E aí eu comecei a reparar muito no visual. Acho que a questão visual me pegou bastante porque eu comecei a pensar no porquê das escolhas que foram feitas. E aí eu acho que algo que me impactou bastante, que eu acho que é interessante o público também ter esse olhar e repensar, é na escolha dos subtítulos. A gente tem um título principal, que é a carne, mas acho que a escolha dos subtítulos, né, que é crua, Mal bem mal passado. passada, bem passada, passada, ao ponto. Eu acho que essas escolhas, elas foram muito bem escolhidas e muito bem colocadas também, porque eu consegui escutar e consegui lembrar quantas vezes eu, por exemplo, escutei alguém falando assim, nossa, essa mulher já tá passada. Essa mulher. Então, isso me pegou bastante, porque de fato é, é uma relação da carne, do pedaço de carne, de quanto eu escutei também várias vezes falando assim, nossa, essa mulher é um pedaço de mau caminho. Porque é isso, né? É um pedaço, é um objeto, é algo que você pega, é algo que tem textura. E aí, isso que do visual me pegou é que é também um curta que tem textura. É um curta que visualmente tem estampa, ele tem cor, ele tem uma cor muito presente, e as coisas não são à toa. Então eu acho que quando a gente vai falar sobre um projeto, a gente vai, no caso, perceber, né, tentar entender o porquê as escolhas foram feitas, é importante a gente entender que nada ali, nenhum ponto foi colocado fora do lugar. E aí eu acho que isso é algo que, enquanto a pessoa tá olhando, ela precisa ter uma visão mais aberta, né? Nossa, fazendo um recorte de ser uma mulher preta, né? Tem um TEDx da Nathalie Neri que ela fala sobre a mulata que nunca chegou, né? E aí é isso, que a gente, quando é uma criança preta, né? Uma mulher preta, uma menina preta, a gente cresce ouvindo, nossa, isso daí vai dar trabalho, isso aí daí é um pedaço de carne, que não sei o que, não sei o que. E é isso, às vezes esse corpo que se espera tanto, que quando, eu vou entregar esse corpo aqui, eu vou ser assim, ele não vem. Como é que você lida com essa frustração, né? E quando ela chega na parte da passista, né? Falando, Uhum. mas eu só servi pra ser a passista e tal, não sei o quê. Isso é muito real, né? Isso é muito real. Eu fico pensando como a gente constrói esse território político no corpo, mas ainda com afeto, né? Que é uma coisa que vocês fazem muito no Deixa de Dizer Que Te Amo, né? Muito difícil, Muito inclusive, difícil. né? É muito difícil porque se reconhecer como um corpo político já é um processo. Não é algo fácil. Eu acho que algo que eu tenho pensado bastante também, que se relaciona com o Deixa de Dizer Que Te Amo, né, com o meu espetáculo, é sobre essa questão das memórias, mas sobre as fases da vida, né? Porque no meu espetáculo a gente fala sobre desde a infância até a fase adulta, até quando a gente se entende no mundo. Mas se entender no mundo é um processo muito difícil que não tem um tempo certo. Então, eu acho que quando a gente fala de um curta num sistema universitário, é importante também pensar o quanto a universidade é um espaço de conexão, de conectividade. Assim, a gente Sim. está conectando a fase da infância, e aí a infância eu falo desde o período da criança e do adolescente até a fase adulta. É o período onde, dentro da universidade, que você passa mais tempo do que qualquer outro lugar, você se entende enquanto pessoa. E aí você entende que você é um corpo político.
Porque antes disso, eu confesso pra você que eu não tinha entendido. Eu sabia, óbvio, a gente sabe das nossas vivências, você sabe o que é ser uma mulher preta, é chegar em algum lugar e ter um olhar diferente, ter um cochicho diferente, a gente sente. Mas o sentir, ele é diferente de racionalizar. Desde que a gente pare, né, e ignore, a sociedade ela vai continuar fazendo e aí isso não vai ser interessante para elas, assim, a nossa mudança. Então, eu acho que se entender como um corpo político foi um processo que eu entendi dentro da universidade. Eu acho que isso se relaciona com tudo, porque aí eu entendi, cara, eu preciso colocar as minhas dores para fora, eu preciso falar sobre isso, eu preciso entender como que o meu corpo afeta de fato e aí não ficar só pra mim. E aí devolver a resposta pro mundo, né? Então, assim, eu acho que essa questão de um corpo político, ela de fato é um processo difícil, é um processo que você se perde no caminho várias vezes, né? Sim. Porque você às vezes vai por um caminho de tipo, cara, é isso, então eu decidi que eu preciso falar sobre isso, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com todos os preconceitos, com todas as violências que eu já passei, e o mundo precisa me entender. Aí você começa a entender que o mundo não vai te entender, que o mundo não vai parar E pra que o você mundo não quer, segurar. às vezes, te entender. Exatamente. Esse é um ponto que a gente. Exatamente, que o mundo não vai parar pra você se curar, e aí você talvez precise ir por um outro caminho pra não se machucar. E aí você volta num lugar de, cara, ok, eu sou um corpo político, a minha existência, ela incomoda outras pessoas, eu preciso resistir em vários lugares, mas principalmente quando você falou sobre afeto agora, é se tratar com afeto. E aí é onde eu falo isso no meu espetáculo, é onde eu entendo no relato das mulheres no curta, o quanto elas perceberam também ao longo das falas dela, do processo de vida de cada uma, o quanto elas precisavam parar e falar assim, cara, peraí, agora eu entendi. Mas é agora que eu entendi, eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. E fazer o ideal seria, tipo, me blindar, me proteger. Então, é difícil relacionar a consciência com essa emoção, com esse cuidado de si mesmo, né? Eu fico pensando, tipo, se a Vitória adolescente tivesse tido acesso a algumas obras como essa, assim, sabe? Tipo, se as adolescentes. É porque hoje eu trabalho numa escola e eu vejo que minimamente alguns debates estão mais soltos, assim, né? Aham. Do que antigamente, do que na nossa época, por exemplo, de escola. Mas se eu tivesse tido acesso a esse filme, ao Deixa eu Dizer Que Te Amo, acho que muitas coisas na minha vida teriam mudado, né? Acredito que na sua também, né? Uhum. Não, eu penso muito sobre isso, né? Porque foi uma das ideias que eu tive, inclusive, falar sobre memórias dentro do meu espetáculo, foi justamente entendendo que eu não tinha essas memórias. O que aconteceu comigo no meio do caminho, né? Porque é isso, às vezes a gente. Esse processo que eu falei, o espaço da universidade para você se entender enquanto ser humano, enquanto um corpo político, é também um momento que você começa a endurecer. E aí, isso é uma coisa que ninguém avisa. Ninguém te avisa que a adultização, na verdade, é um processo de endurecimento. Você se torna adulto e aí você vai endurecendo até você chegar num ápice que aí você fala, cara, peraí, eu preciso resgatar algumas coisas. Então, essa questão de usar as memórias é também esse processo de tentar se resgatar, de tentar entender que não dá para você simplesmente se esquecer, né? Se esquecer. E aí, o que é muito interessante no curta também, porque a gente começa ali com a crua, a gente fala ali da infância, né? E eu acho que isso foi uma coisa que me interessou bastante, que se conectou diretamente ao meu trabalho. É essa faixa etária, né? Então, ela começa ali na infância, depois ela vai no processo de você se descobrir enquanto uma mulher cis ali, né? O período da menstruação. E aí depois você vai entendendo como um corpo adulto. Aí você vai entendendo num outro recorte de gênero, num corpo trans. Aí você vai entendendo mais, vai chegando mais próximo da velhice, como que é isso. Aí você chega na velhice, que já é uma outra realidade. E ainda assim, sendo um corpo feminino. E ainda assim, corpos diversos. Então, eu acho que é isso, né? É só você chegar na última fase, na fase que você tá. Qual é a última fase mesmo? Bem É bem passada. bem passada. Que é justamente quando você chega e você fala, cara, ó,
vou viver, vou continuar vivendo, vou me transformando, e aí, quando der, deu, quando não der, não deu. E eu acho que isso é muito, é muito precioso, mas é muito difícil, né? Nossa, você falou dessa relação com o outro, né, e com o corpo. Eu lembro que teve uma vez que você falou que me reconheceram gorda antes de eu mesmo me reconhecer gorda, Uhum. assim, né? Olharam pra mim e falaram, Ih, fulana, a menininha gorda. E eu nem tinha parado pra pensar sobre isso, né? Exatamente, cara. Nesse processo das memórias, foi quando eu entendi. Cara, eu não. E acho que é muito comum, inclusive, para as mulheres gordas, eu percebi isso. Que é. Naquela época eu me achava muito gorda. E aí eu ia olhando para as fotos e eu entendendo, cara, peraí. Talvez Algo, foda-se. algo de errado não está certo. Porque é isso, agora, e aí é muito louco, porque a gente sempre é ensinado a se odiar. Então, qualquer fase que você esteja, você vai chegar no espelho e você vai falar assim, cara, essa é a pior fase da minha vida. E aí, no caso de uma mulher gorda, é, cara, eu tô mais gorda do que nunca. Eu estou muito feia. E aí você vai passar, no ano seguinte, você vai olhar pra uma foto de um ano atrás e vai falar, peraí, gente, mas eu tava ótima. Então é isso, assim, às vezes é um julgamento de você mesma, mas é claro que aí é um processo que a gente só entende quando a gente para recuperar nas memórias, quando a gente para se entender como um corpo político, quando a gente para de dar tanto afeto pro outro e começa a se dar também, é quando a gente para e pensa, cara, eu tô me sentindo assim por quê? Isso é meu? Ou é do outro? E aí a gente começa a entender que é do outro. Então, colocar esse curta também, colocar o Deixa eu dizer que te amo ali no cenário artístico, é um pouco de entender que o outro precisa se responsabilizar por aquilo que faz, assim, e não é só a gente se colocar nesse lugar de tipo, caraca, pô, engordei muito, ou tipo, caraca, eu preciso mudar nisso, eu preciso. Não, é entender que é uma sociedade que caminha junto, né? Não é assim, ai, estamos juntos para tal pauta específica, né? Como você bem falou. Muitas pautas hoje em dia estão sendo bem levantadas, sustentadas ali. Claro que, por um outro lado, a gente sempre tem um capital que se Sim. favorece bastante com determinadas pautas, mas a gente não pode, de repente, virar e falar assim: ó, essa pauta aqui não pego, não. Você se vira sozinho, mas quando precisar, você vem e chega com a minha, né? Eu acho que isso é uma coisa que me pega muito na gordofobia, por exemplo, que é precisamos falar sobre todas as pautas, menos a gordofobia. Agora não dá, que essa aí é uma questão de saúde, né? Sim, sim. Nossa, como é que você acha que o curta pode ajudar nesse debate sobre a gordofobia no Brasil? Cara, eu acho que é sempre muito interessante ver projetos autorais, independentes, que falam sobre qualquer temática que seja social, mas que seja também afetiva, né? Eu acho que o curta, ele fala, tem um início assim, que é quando ele fala é quando uma mulher fala sobre a parte da infância, que me pegou bastante, né? Eu tenho estado nesse momento muito de entender o que aconteceu na minha infância. Porque eu continuo com a teoria de que é a partir do momento da infância que as coisas começam a desandar, né? A partir do momento que você tá ali convivendo com as primeiras pessoas que podem ser as primeiras pessoas a te violentar. E às vezes nem Geralmente são, elas na sabem. E verdade. geralmente, vamos falar a É verdade? isso. Pegando o filme, quando a menina fala, a minha mãe falava que eu era o fracasso dela como nutricionista. Exatamente. Ela Então, queria para comprar roupa. A gente então tá assim, rindo. É divertido, mas né? exatamente, mas a gente sabe onde dói. A gente Então, sabe que assim, dói. eu acho que o curta ele pode ajudar justamente nesse lugar. E aí eu trago a primeira infância como tópico, eu acho que principal de onde ele pode ajudar, que é justamente a gente não tem uma formação de pessoas, de pais, assim. É claro que eu sempre escuto, né? Não tem um manual para você pra ser pai, para você ser mãe, óbvio, não tem. Mas algumas coisas que estão no consciente social, elas afetam de fato a criação para com seu filho. Então, nesse caso específico, eu fiquei pensando como de fato a influência familiar afeta
né? Em como aquela criança vai se enxergar, em como ela vai enxergar o mundo. Porque às vezes você não é uma criança gorda, então você não sofre o que você poderia sofrer, né? Você não sofre isso que a menina passou, por exemplo, desse terrorismo nutricional, né? Porque o nome no caso é esse. Então, assim, talvez você não sofra, mas aí você vai escutar seu pai e sua mãe comentando sobre o seu coleguinha. Então você vai crescer achando que aquele coleguinha ali tá errado, por mais que não seja você. Então, às vezes, não é você que sofre a violência, às vezes é você que repassa a violência. Então, o quanto é importante esse cuidado a mais com a primeira infância, e aí eu acho que esse curta, inicialmente, já começando dessa forma, ele tá ali colocando para o mundo o quanto é preciso se responsabilizar pelo que é dito, né? Então, eu acho que, assim, é uma forma excelente de você ajudar, justamente porque, assim como eu falo no espetáculo, tudo começa pela infância, tudo começa ali por como você coloca a formação daquela criança para ela se reconhecer e reconhecer o outro. Eu acho que isso é a base fundamental da gordofobia, pelo menos para mim. Nossa, a Thaís falou aqui, né, nos comentários, tipo, território político no corpo, né? E eu fico pensando que no tempo de redes sociais, né, onde a gente tá com muitas questões, assim, o Ozempic no alto, e várias outras inteligências artificiais para modificar corpo e afins. Como o cinema e o teatro e as artes no geral estão para ressignificar esses lugares, né? Tipo, ter peças como Deixa eu dizer que te amo, ter o curta como carne, tá para ressignificar esse lugar, né? Entender que vamos ser, dá para ser o que a gente é e tá tudo bem, né? Foi muito bonito, porque uma vez a gente até postou no nosso Instagram da Ciencorpas esses dias o relato de uma influencer gorda que foi assistir a gente. E aí ela falou que ela esperava muito ao assistir o espetáculo que ela se sentisse tocada em lugares que ela não imaginava, né? E aí, quando ela saiu do espetáculo, que ela regravou o vídeo, ela confirmou que de fato aconteceu. E aí, com um sorriso no rosto, ela falou o quanto ela tinha se sentido acolhida de poder ser quem ela é. E que se ela pudesse indicar para outras mulheres como ela irem assistir o espetáculo, ela indicaria. E aí, ouvir você falando também dessa forma e ver esse curta no ar me deixa com uma sensação sempre de esperança, de poder entender que a arte vai continuar salvando muitas vidas, mas modificando socialmente muitos espaços, muitas mentes. Porque realmente eu acho que o que a gente mais necessita é de uma rede de apoio. E por mais que essas mulheres que fizeram curta, que relataram suas vivências, talvez não se relacionem entre si, ali naquele momento, naqueles 12 minutos de vídeo, elas estão mostrando o que é fazer parte de uma rede, né? O que é passar por várias questões com uma temática que nesse caso é a questão feminina, mas que também é uma questão do corpo, e não é uma questão somente de gênero, né? Porque Sim. quando a gente fala sobre uma pauta, é muito importante, né? Nesse caso, a gente está falando sobre o gênero feminino, mas não dá para deixar de falar sobre as especificidades, porque o feminismo ele não vai salvar toda uma questão, né? Eu, enquanto uma mulher, eu sou uma mulher gorda. Você é uma mulher gorda e preta. Outras pessoas têm questões sociais diferentes. Então a gente tem que colocar assim a questão de gênero, a gente tem que colocar a questão de raça também, a gente tem que colocar a questão socioeconômica, a gente tem que colocar a questão sexual, né? E aí no espetáculo, inclusive, quando ele virou um espetáculo, né, ele saiu da cena curta, foi quando eu conversei com as meninas e elas falaram, cara, a gente precisa falar, obviamente, do que é ser um corpo gordo, mas também falar o que é ser um corpo gordo e ser lésbica, o que é ser um corpo gordo e ser uma mulher preta, o que é ser um corpo gordo e ser uma mulher periférica, o que é ser um corpo gordo e ser uma mulher mais velha. E aí eu acho que isso tudo, né, precisa entrar em pauta, não somente essa questão do gênero. Eu acho que a diretora abrangeu realmente assim de forma muito bonita, de forma muito interessante, várias temáticas dentro de uma, Sim. né? Nossa, é muito bom ouvir isso de você, porque trazer essas fases, esses recortes, né? Porque é isso, no espetáculo tem uma cena, não dando spoiler, que eu acho que as pessoas têm que ver, mas tem a cena do ônibus, né? Então, é isso, é um corpo gordo que pega um. Tem que entrar no transporte público, toda essa questão de um constrangimento e tal. Enfim, são muitas camadas, né?
Olha, Gabi, eu te agradeço muito. Foi incrível esse processo. Eu queria só te fazer uma última pergunta, né? É que eu sei que você já falou sobre isso, mas eu fico me perguntando se como é que a gente constrói esses futuros, esses caminhos de uma forma coletiva para acolher outras pessoas que são igual a gente, para além do deixa eu dizer que te amo, para além do carne, né? Eu acho que a melhor forma para mim de construir, e aí me vem, falar assim me vem de uma fala do espetáculo, que não dando spoiler, mas aproveitando para falar, no espetáculo a gente fala a melhor forma de concretizar a aceitação é fazer as pazes com a nossa mente. E aí eu acho que isso para mim é o ponto principal, é você entender que sendo um corpo político, tendo questões de gênero, tendo questões raciais, tendo questões econômicas, tendo essa questão sexual, você tem que. E aí eu digo muito na teoria, porque na prática de fato é um processo muito difícil. Mas você tem que se cercar de pessoas como você. Não adianta, assim, principalmente na era digital, como você falou, a gente vive numa era digital e aí é nesse momento que você precisa entender que se a gente vive, a gente não tem como modificar. Não adianta a gente desligar o telefone e fingir que o mundo não vai existir, porque ele vai continuar existindo. Então, a gente tem que fazer isso virar a ser o nosso favor, né? Então, estar aqui hoje nesse debate é uma coisa que não me enriquece só profissionalmente, mas principalmente pessoalmente, porque eu tô aqui com você que também é uma mulher gorda. A gente tá falando sobre um curta, sobre um projeto de audiovisual que engloba a todas nós. Eu coloquei um espetáculo no mundo que fala sobre todas nós. É, então, assim, ver pessoas indo assistir é também, de certa forma, uma busca de se cercar dessas pessoas. Então, eu acho que, para além de assistir Deixa eu Dizer Que Te Amo, para além de assistir o curta, não tem outro jeito a não ser você se cercar dessas pessoas, você entender que o mundo é muito mais do que a sociedade quer nos colocar. E aí, eu acho que nesse processo, com passinhos de formiga, a gente vai se curando aos poucos. Ai, que bonito. E é isso, que a arte continue salvando a gente, porque todos os dias a arte me salva um pouquinho. E eu fico pensando, só para finalizar aqui, que a gente fala muito sobre dar voz, né? Ah, vamos dar voz para esses corpos, mas esses corpos estão falando, gente. Eu acho que é Uhum. sobre um lugar de escuta mesmo. A gente está falando, a gente está com coisas no mundo acontecendo, coisas muito bonitas, muito bem feitas, profissionais e bem produzidas. E quem é que está consumindo, assim, né? Então, acho que quando a gente começa, para mim, a maneira da gente criar esse coletivo que você fala, né? Esse acolhimento, é a gente começar a repensar o que a gente consome, sabe? Tipo, Exatamente. eu tô consumindo uma influencer que acabou de ter filho e fez uma lipoled. Será que Uhum. é esse tipo de consumo que eu quero ter que faz sentido para minha vida, sabe? Exatamente. E Então, aí, só ah, desculpa estar te cortando, é porque no curta, essa questão da primeira fala, que a menina fala sobre a mãe ser uma nutricionista e fazer isso com a própria filha, eu sim. acho que eu tenho algumas amigas que são da área da saúde. E aí o que eu sempre falo para elas é: faça a diferença. Faça a diferença. Então, eu acho que não é somente a gente se cercar nessa rede de apoio, a gente procurar ali consumir, né, e se curar nesse período, mas principalmente as pessoas que não abrangem, que não estão dentro de nenhuma pauta, se cercarem também, porque é isso, para mim, viver em sociedade, viver em comunidade, entender que a gente precisa caminhar junto, e de fato, a teoria é maravilhosa, a prática é um pouco diferente, mas é isso, se não fosse pelas pessoas irem pra rua e colocarem a boca no mundo e fazerem a diferença, a gente não estaria nem hoje aqui, frente a frente nessa tela, né? Então é isso, não tem jeito, gente. Eu sei que a sociedade, a nossa geração, principalmente uma geração muito preguiçosa, mas a gente tem que aproveitar e fazer o que a gente consegue fazer, né? E vai colocando a boca no mundo, vai divulgando, vai compartilhando e vai ajudando. Não, mas falar, é uma geração que eu acredito muito, assim. É, Eu vejo que tem muitos debates que a gente traz hoje que essas dores sempre existiram. Não é como se a gente tivesse. A gordofobia foi descoberta hoje. Não é, uhum, essa dor sempre existiu. As pessoas gordas sempre não tiveram roupas, as pessoas mais velhas sempre foram deixadas para escanteio. Isso sempre existiu, assim, né? Eu acho que agora a gente está tendo essa escuta, né? De fato, a gente está.
talvez isso aqui seja uma pauta interessante para eu parar e ouvir e dar uma atenção, né? Então eu particularmente tenho muita esperança, né, no Não, futuro. eu tenho também, gente. Calma, vou me retratar. Eu também tenho. Tudo bem, tudo bem. Muda, Brasil! Não, eu tenho esperança sim. Eu realmente tenho, mas eu acho que é isso, né? É sobre. Quando você fala sobre esperança, é sobre você entender que as pessoas elas estão convivendo numa realidade e elas estão procurando brechas para dar uma melhoria, né? Então eu acho que essas pessoas e a gente pode de fato se cercar desses pensamentos mesmo, porque realmente eu acho que se a gente for parar para entrar numa questão digital, aí a gente tem muitas outras coisas para falar, né? E aí Mas eu é acho que outra live. é isso, não jogando o jogo do contente, né? Tipo, ai, vamos ver, podia estar pior. Mas eu acho que essas brechas, elas estão. A gente tem produzido coisas significativas, sabe? Tipo, dentro dessa. Eu acho que a gente tem que estar fazendo muito mais barulho, muito mais. Tendo muito mais escuta. Mas eu acho que. Não sinto a gente parado, assim, sabe? Eu não Uhum. sinto uma geração preguiçosa. É nesse lugar que eu te contraponho. Eu não sinto uma geração Nossa. preguiçosa, pelo menos dentro, talvez, da minha bolha. Eu vejo uma galera se movimentando, eu vejo coisas acontecendo. Tipo, você falou de uma influencer que trouxe uma pauta super relevante, sabe? A gente tem pessoas que estão falando de coisas super relevantes na internet. Eu acho que é muito esse lugar da escuta mesmo, de quanto a gente para pra ouvir. Tipo, como é que a gente abraça isso, que talvez uma pauta que nem seja minha, mas como é que eu abraço isso daqui, sabe? Tipo, acho que é essa movimentação, né? Mas é isso, é sobre ter esperança no futuro. É sobre, porque, cara, eu tava vendo um vídeo, eu tava vendo um vídeo, não, eu tava no cinema antes de vir pra cá, e aí eu percebi que os cortes, quando eu falo sobre essa questão de ser preguiçoso, os cortes do filme, eles já modificaram pra nossa realidade, né? Com essa necessidade da agilidade das coisas. Então, eu acho que isso é o que é a parte da geração que me preocupa, é justamente nesse lugar de rapidez e às vezes de você deixar de ver a nuance das coisas. Então, quando inicialmente eu comecei a live falando, cara, uma coisa que me pegou muito foi essa questão visual, foi a questão do subtítulo, foi a questão da textura, é algo que você precisa de um olhar muito mais atento do que a era digital nos Sim, proporciona. Então, eu acho que é muito mais nesse lugar, mas entendendo que esse diálogo aqui vem de mulheres numa faixa etária dos vinte anos, é entender que sim, de fato existe uma esperança e que a gente, enquanto artistas, também estamos aqui para fazer diferença. Então, não só nós artistas, eu acho que esse é o ponto, porque nós estamos aqui enquanto artistas fazendo essa diferença, tentando promover esse debate, mas profissionais de todas as áreas conseguem fazer isso que a gente está fazendo. Então, eu acho que sim. é isso, né? Essa esperança ela tem que estar plantadinha também em outras pessoas de várias áreas diferentes, para que de fato a gente consiga trazer essa mudança aí para a forma prática. Sim, sim. Gabi, muito obrigada mais uma vez. Você quer falar de Deixa Eu Dizer Que Te Amo? Está em cartaz ainda? Vai ter. Gente, estamos em cartaz. Primeiramente, sigam a gente no arroba Cia em Corpas, Cia em Corpas. Estaremos em cartaz ainda esse final de semana, que é 24, 25 e 26 de outubro, lá no Teatro do Centro Cultural da Justiça Federal, pertinho da saída F do metrô da Cinelândia, ali no centro da cidade. O horário é sempre às 7 horas, então a inteira tá R$ 30, a meia tá 15. A gente tem lista também para os universitários, então quem quiser é só entrar em contato na DM da gente. E além disso, ano que vem vamos voltar com o espetáculo também para ter mais algumas sessões. Então é só vocês seguirem a gente que a gente está sempre postando ali as novas datas, novos lugares, porque eu acho que nosso intuito também é de levar, né? E é isso que é o importante do audiovisual, porque o audiovisual tá gravado ali, você pode ver, rever, compartilhar várias vezes. E aí é isso quando eu falo usar esse período digital para fazer a diferença, né? Você compartilhando artes como essas. Mas quando a gente fala de teatro, a gente precisa ir, a gente precisa estar presente, a gente precisa usar o boca a boca e aí falar e divulgar. Então, a gente tem essa necessidade, essa vontade, na verdade, de levar para vários lugares diferentes. Então, a gente já foi na Zona Norte, a gente agora está no centro, a gente já foi para Niterói. Então, a gente está ali nessa esperança de conseguir levar para o máximo de gente possível. Então, quem quiser aproveitar para prestigiar, sinta-se convidado.
É isso, te agradeço. Vida longa, deixa eu dizer que te amo. Bons caminhos aí pra você, pra sua parte. E, gente, quem não assistiu, curta, vai ficar disponível lá no Instagram da MPC Filmes. Vai lá, assiste. Tem outros curtas lá também, que também estão acontecendo debate. Tem outros agentes debatendo com outras pessoas super legais também. A gente vai ter outro debate sobre o carne. Não vou dar spoiler de com quem vai ser. Mas fiquem de olho, acompanhem aí as outras lives também, né? Tem mais um filme para ser debatido comigo além do Carne, que é o Futuro do Agora, que também é bem legal, falando sobre educação. E é isso. Beijo, sua linda! Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Qualquer coisa, assistam, curta, podem me mandar mensagem discordando de mim, que eu aceito também. Mas não fico calada, viu? Beijo, beijo. Beijo! A gente carregou.